80% das crianças na primeira infância apresentam episódios de birra pelo menos uma vez na semana. É muito comum crianças terem episódios de birra, principalmente quando são mais novas. E a maioria de nós, enquanto adultos, enquanto pais, não está preparada para entender e nem para lidar com esses episódios de birra de maneira saudável e inteligente. A maioria de nós, quando vê uma criança tendo episódios de birra, logo já pensa, meu Deus, que criança sem limites, onde estão os pais dessa criança que não educa essa criança sem educação, enfim. E a gente tem um monte de preconceitos com relação ao episódio de birra que nos impedem de entender melhor o que está acontecendo com a criança e de ajudá-la nesses momentos para ajudá-la a desenvolver habilidades de vida como autocontrole, como entender as emoções, como se autorregular, enfim. E acabamos perdendo essas oportunidades de ensinar as crianças. Então eu quero te dizer, episódios de birras são comuns a todas as crianças. E eles podem ser ótimas oportunidades de ensinarmos habilidades de vida para as nossas crianças se a gente souber entender e lidar com eles da maneira correta. E é por isso que eu tô aqui. Eu quero te dizer que 80% das crianças, em média, apresentam pelo menos um episódio de birra por semana. Por quê? Porque o nosso cérebro é o último órgão que se desenvolve no nosso corpo, que termina de se desenvolver. Inclusive, ele termina de se desenvolver quando nós temos por volta de 25 anos de idade. Então, quando a criança nasce, o cérebro dela, principalmente a parte superior do cérebro, que é o córtex e o córtex pré-frontal, que é a parte responsável pela autonomia, pela lógica, pelo raciocínio, pelo pensamento abstrato, por encontrar soluções dos problemas. Essa parte superior do cérebro, o nosso córtex pré-frontal, ainda não está totalmente desenvolvida quando a criança nasce. Então, quando diante de uma situação em que a criança sente raiva, se sente muito frustrada, sente medo, enfim, é muito comum uma resposta exagerada, uma resposta puramente emocional da criança. O cérebro dela é inundado por adrenalina, por cortisol, que é o hormônio do estresse, e ela não consegue reagir de uma maneira lógica. Então, no geral, ela tem a tendência de reagir de uma maneira puramente emocional e exagerada aos olhos do adulto. Mas é aquela resposta que ela tem condições fisiologicamente, cerebralmente, de nos dar naquele momento. Entender isso nos ajuda a lidar melhor e a entender melhor com a situação. Então, qual que é o nosso papel diante da birra da criança? Eu quero te dizer que nesse momento de surto, nesse momento de birra, ela não tem condições de nos dar uma resposta racional, de parar e de raciocinar logicamente. Então, o que nós não devemos fazer nesses momentos que não adianta, que não vai ajudar a criança a passar por esses momentos? Não adianta a gente chegar com argumentos lógicos, a gente chegar explicando de imediato para a criança algo, porque ela não vai ter condições de compreender, porque ela tá nesse surto emocional. Não adianta a gente chegar com um sermão, não adianta a gente chegar explicando, não adianta a gente chegar com a lógica. E também não adianta a gente ter uma reação emocional exagerada, que é a tendência da maioria dos adultos. Diante da birra da criança, a gente também se descompensa emocionalmente. Em vez de se colocar calmo na situação, a gente acaba se estressando, acaba por insegurança, às vezes, por não saber como lidar, por todos esses preconceitos que permeiam a nossa mente, a gente se sente inseguro, se sente com medo diante da situação e acaba tendo uma reação parecida com a reação da criança, uma reação emocional exagerada. E isso piora ainda mais, intensifica ainda mais o estado de descontrole emocional das nossas crianças. Inclusive, essa reação emocional exagerada nossa também
é explicada cerebralmente por causa dos nossos neurônios espelho. A nossa tendência diante do outro é de espelhar o comportamento e a emoção do outro. Então, se o outro tá descompensado, tá tendo uma reação emocional exagerada, a gente também tende a fazer isso. Só que é importante a gente lembrar que nós somos os adultos da relação e que nós somos aqueles com o cérebro desenvolvido que temos condições de dar uma resposta racional e não puramente emocional nessas situações. Então, o que a gente não faz? A gente não dá sermão, não chega com lógica para a criança tentando explicar coisas para ela logicamente, e a gente também não pode ter uma resposta emocional exagerada. Gritar, bater, brigar, enfim, não resolve, vai piorar ainda mais a situação. E não vai ajudar a criança a se comportar melhor, a entender melhor o que está acontecendo e lidar melhor das próximas vezes com as suas próprias emoções. O que ajuda então? Ajuda, a primeira coisa, estarmos calmos na situação. Porque da mesma forma que nós tendemos a espelhar o comportamento da criança, muito mais a criança, por não ter o cérebro dela desenvolvido, tende a espelhar o nosso comportamento. Então, se a gente, diante da descompensação da criança, mantém a nossa calma e consegue trazer essa calma para a criança com o objetivo de acalmá-la, trazer ela para perto, para ajudar ela a se acalmar, isso vai ajudar na corregulação emocional. É isso que ela precisa nesse momento. Ela precisa de alguém, vamos supor assim, que a criança está se afogando emocionalmente. Nesse momento, ela não ajuda alguém a jogar um livro para ela falando, leia aí como que aprende a nadar para você não se afogar. Não. No momento que ela está se afogando emocionalmente, ela precisa de alguém que vai lá e puxe ela e resgate ela desse afogamento emocional. Então, esse é o nosso papel diante da birra da criança. Ajudar ela a corregular, ajudar ela a se acalmar. E o primeiro passo é nós estarmos calmos e seguros diante da situação. Outra coisa que nós precisamos fazer é conectar com a situação emocional da criança. Então, conectar com o cérebro emocional dela, que é validar o que ela sente e poder depois descrever o que ela está sentindo. Eu sei que você está com raiva, eu sei que isso aconteceu e isso te deixou muito frustrado, eu sei que isso aconteceu e você ficou com raiva ou você está com medo. E conectar, sabe? A gente ter essa aproximação emocional da criança, mostrar para ela que a gente entende o que está acontecendo com ela e também nomear. Isso ajuda muito a criança a começar a entender o que se passa com ela. E das próximas vezes, ela ir começando com o tempo, conforme o cérebro dela vai se desenvolvendo, ela ir conseguindo entender melhor o que se passa com ela. Então, duas coisas a princípio que podemos fazer é manter a calma e conectar emocionalmente com a criança, validando o que ela sente. Olha, você está sentindo isso e descrevendo o que ela sente. Para crianças pequenas, uma outra coisa também que pode ser muito útil é redirecionar a atenção dela para outra coisa. Então, mudar o foco da atenção dela, né? Se aquilo que trouxe frustração e raiva é um não que ela não pode agora, a gente não vai mudar o não para o sim, se aquele não realmente é importante. Mas a gente pode desviar a atenção dela. Olha, você não pode agora tomar esse mamar, você não pode agora comer esse doce, mas você pode comer isso, isso e isso. Vamos comer isso daqui? Olha que legal. Olha, esse brinquedo aqui não dá agora, mas esse brinquedo aqui você pode brincar. Olha só que legal isso. Então, se a gente muda o foco da atenção para a criança, principalmente para as mais novas, isso é uma ferramenta muito útil que pode ajudar nesses momentos. Bom, conversei com você, compartilhei com você aqui 3 coisas que dá pra gente fazer nesses momentos de birra da criança.
E se você deseja entender melhor as causas das birras, se você deseja entender melhor o que está por trás disso, se você deseja entender melhor como você pode ajudar a criança a se acalmar, como você pode ajudá-la a corregular, como você pode manter a calma nesses momentos e que outras estratégias você pode usar nesses momentos de birra, eu quero te convidar a entrar no Intensivão de Birras. É um mini curso específico só sobre birras, para a gente entender melhor como elas acontecem, por que elas acontecem e também no mini curso eu te dou um passo a passo do que pode ser feito nesses momentos de birra para você ajudar os seus filhos a corregular e conforme o cérebro deles vai se desenvolvendo, eles conseguirem manter o autocontrole, entender e lidar melhor com as suas próprias emoções sozinhos, sem precisar necessariamente do nosso auxílio. Para saber mais, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e participar.